Saudações a todos que nos assistem. Me chamo Nicolas Willer Santiago Cardoso, sou acadêmico do curso de Bacharelado em Direito da Universidade Federal do Amapá e no presente vídeo, que corresponde à atividade avaliativa da disciplina de Direito Administrativo 2, irei falar, em conjunto com o colega Matheus, sobre o tema servidão administrativa. Primeiramente, antes de adentrarmos propriamente neste instituto e em suas aplicações no âmbito jurídico, é importante ressaltarmos o contexto histórico e social em que este se encontra. Dessa forma, cabe dizer que o direito não é imutável. Muito pelo contrário, ele se adapta aos valores e crenças vigentes em determinada época e sociedade e sofre modificações quando essa cultura se transforma. Dito isto, no que se refere ao direito de propriedade e às formas do Estado intervir nesta, há três momentos históricos que merecem ser destacados: o Estado liberal, o Estado social e o Estado democrático de direito. O Estado liberal se institucionalizou no fim do século XVIII, a partir dos ideais iluministas da Revolução Francesa de 1789, e representou no âmbito político um rompimento com o regime absolutista que vigorava na época, buscando limitar os poderes que o monarca possuía e, por conseguinte, assegurar a proteção dos direitos do indivíduo. Além disso, os princípios resultantes desse movimento de mudança serviram de base no que viria a ser o Estado republicano. No âmbito econômico, por sua vez, esse período histórico ficou caracterizado pelo surgimento do liberalismo, também conhecido como escola clássica, que defendia uma não intervenção do Estado na economia, pois esta era capaz de se autorregular através das leis de mercado, como a lei da oferta e procura, por exemplo. A propriedade era vista como importante meio de produção, intrínseco à atividade econômica e, portanto, também estava inserida nessa ótica não intervencionista. Com o advento da Revolução Industrial e dos problemas que esta trouxe, além da difusão de ideais marxistas pelo velho continente, que teve seu ápice na Revolução Russa de 1917, o centro de discussão deixou de ser a busca pela liberdade individual e a obtenção de uma igualdade meramente formal para ser a procura em se fornecer a todos condições de vida semelhantes, a busca por uma equidade. Nesse sentido, foi nessa época que surgiram os primeiros direitos sociais, também conhecidos como direitos de segunda geração ou dimensão, através principalmente do movimento sindical, ao se reivindicar um ambiente de trabalho mais salutar e menos desumano. Em suma, esse momento histórico consolidou o pensamento de que o Estado deveria intervir na sociedade e na economia de maneira geral, desde que com o intuito de efetivar uma igualdade material entre as pessoas. Mas esse modelo possuía seus problemas. Entre eles, destaca-se o fato de que diversos regimes totalitários se utilizaram desse pretexto para efetivar uma intervenção árdua na sociedade, na economia e nos meios de comunicação, aplicando verdadeiros cerceamentos à liberdade dos indivíduos na busca por um Estado forte e poderoso em que todos os cidadãos pensassem da mesma forma. Alguns exemplos desses regimes são a Alemanha nazista, a Itália fascista de Mussolini e a ditadura de Stalin. Houve nesse período verdadeira troca dos fins pelos meios, em que se utilizou da proposta intervencionista, mas sem buscar efetivar uma justiça social propriamente dita. Dessa forma, na tentativa de corrigir esses defeitos surge o Estado Democrático de Direito, que visava impedir o alastamento de novas guerras e ditaduras e que possuía como pilares básicos a origem popular do poder e a prevalência da legalidade. Como consequência, surgem os direitos de terceira geração, como os ligados à fraternidade e à busca da paz. Com o que foi dito, podemos dizer que a passagem do Estado liberal para o Estado democrático de direito ocasionou uma mudança na forma como se considerava o direito de propriedade, em que inicialmente era tido como um direito intrínseco do indivíduo e, portanto, o Estado não poderia intervir neste, para que, no ordenamento jurídico vigente, neste pudesse ser relativizado em defesa dos interesses meta-individuais. É nesse contexto em que estão inseridos os meios de intervenção na propriedade privada, entre os quais se destaca a servidão administrativa. O fundamento constitucional deste Instituto localiza-se no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, ao condicionar a propriedade ao cumprimento de sua função social. Além deste, pode-se destacar os princípios da soberania do interesse público e da continuidade dos serviços públicos como as normas que validam o mesmo. Ademais, cabe destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma norma que regule especificamente a servidão administrativa, e sendo assim, aplica-se o Decreto-Lei 3365 de 1941, que regula as desapropriações, mas que em seu artigo 40 dispõe que o expropriante
poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. Dessa forma, na ausência de uma norma que regule especificamente a temática em questão, aplica-se a Lei das Desapropriações, que é o Decreto-Lei 3365. Aproveitando a deixa, gostaria de falar sobre a indenização. Na desapropriação ocorre uma mudança de titularidade do bem, uma mudança de proprietário, ou seja, o bem deixa de ser do particular e passa a ser da administração pública. Neste caso, a indenização vai ser referente ao valor do bem desapropriado. No caso da servidão administrativa, por sua vez, a indenização não é calculada sobre o valor do bem, mas sobre os prejuízos causados ao proprietário. Isso se deve ao fato de que a servidão administrativa nada mais é do que o direito real de uso do bem. Em resumo, na servidão não ocorre uma mudança de dono da propriedade, mas corresponde ao direito que a administração pública tem de usar o bem para satisfazer os seus interesses, e por isso o valor da indenização é calculado com base nos prejuízos causados por essa utilização. Este instituto não está presente somente na Lei das Desapropriações. A Lei 8.987 de 1995, que versa sobre o regime da permissão e concessão da prestação de serviços públicos, estabelece em seu artigo 31, inciso 6º, que incumbe às concessionárias a promoção das desapropriações e a constituição de servidões autorizadas pelo poder concernente, conforme o previsto no edital e no contrato. Além disso, o Código das Águas determina em seu artigo 12 uma faixa de 10 metros sobre as margens das correntes onde fica estabelecida uma servidão de trânsito para os agentes da administração pública quando estiverem em execução de serviços. Ademais, o Código de Minas, em seu artigo 59, dispõe que ficam sujeitas as servidões de solo e subsolo para os fins de pesquisa ou lavra, não só a propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes. Nesse sentido, conclui-se que, na ausência de uma norma que regule a temática em questão, esta se encontra dispersa pelo ordenamento jurídico. Todas as entidades que o Decreto-Lei 3365 de 1941 dispõe como competentes para propor a desapropriação, igualmente o são com relação à servidão administrativa, a saber, a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, e os municípios também, além daqueles que, por delegação outorga autorização, permissão ou concessão, receberem a executabilidade de tais prerrogativas. Inicialmente, declara-se a utilidade pública do bem através de decreto, e posteriormente se executa a servidão administrativa propriamente dita. Este instituto pode ser observado na prática durante a pandemia, de modo que, ao lado das demais formas de intervenção do Estado na propriedade, serviu como meio da administração pública adquirir o espaço e infraestrutura necessários para a satisfação dos interesses de saúde pública presentes à época. Por fim, cabe salientar que o Instituto Jurídico da Servidão Administrativa não é exclusivo do direito brasileiro. O ordenamento jurídico argentino possui as servidumbres, que equivalem às servidões administrativas. Por exemplo, eles possuem as servidumbres sobre os terrenos marginais dos rios e dos canais, as servidumbres relacionadas às regiões de fronteira e as servidumbres para a instalação de gasodutos. Com tudo que foi dito, passo agora a palavra para o colega Matheus. Meu nome é Matheus Nascimento Raiol e eu vou dar continuidade à apresentação sobre servidão administrativa, agora falando da base doutrinária nacional e estrangeira sobre a servidão administrativa. Em primeiro momento, eu gostaria de falar a respeito da base doutrinária nacional, onde a gente tem que a Maria Silva Zanella de Pietro, ela conceitua a servidão administrativa como sendo uma forma de intervenção da propriedade privada do Estado em relação ao particular, ou seja, munido do interesse coletivo, da coletividade, a administração pública vai restringir de alguma forma o direito daquele particular. Ela também elenca que existem dois polos na servidão administrativa, uma coisa dominante e uma coisa serviente. E o que deveria ser a coisa dominante? A coisa dominante é a própria administração pública que vai fazer essa intervenção na propriedade privada, onde a gente vai ter a coisa serviente, que é a própria propriedade privada que vai servir ela vai servir como utilidade dessa servidão administrativa. Uma característica da servidão é que o proprietário ele continua tendo direito sobre aquele imóvel, diferentemente de outras formas de intervenção da propriedade privada, como a desapropriação,
Aqui, nesse caso, o proprietário originário ele vai até poder morar naquela propriedade, se ele quiser. Ele vai ter o direito sobre aquele imóvel. E a Di Pietro também elenca algumas formas de como essa servidão vai acontecer. E de que formas são essas? Através da lei. A lei vai tratar de hipóteses de servidão. E essas hipóteses tratadas por essa lei, elas vão ter efeito erga omnes. E ela faz essa observação que não é preciso do registro em cartório para que seja efetivada essa servidão administrativa. Ao contrário dos acordos e das sentenças, que são outras formas de como a servidão administrativa pode ocorrer. E ela fala que, nessas duas formas, é preciso que exista um registro em cartório para que haja essa confirmação perante a coletividade de que foi efetivado essa servidão administrativa. Senão, os efeitos desse acordo, dessa sentença judicial, estariam só entre as partes e não em relação a todos, que é o efeito erga omnes. Além disso, a gente tem as formas de extinção da servidão administrativa. Aqui a Di Pietro exemplifica algumas, que é o fim da perpetuidade. O que seria essa perpetuidade? É até onde a servidão administrativa pode ir tendo o interesse coletivo presente. Ou seja, enquanto existir o interesse coletivo, a necessidade pública, a servidão administrativa vai existir e vai continuar presente. Quando essa necessidade pública cessar, aí sim a servidão administrativa vai ser extinta. Outra forma que a gente tem é a propriedade ser desafetada. E o que seria essa desafetação? É a servidão administrativa perder a finalidade ao qual ela foi criada. Ou seja, a administração pública ela instituiu a servidão administrativa naquela propriedade, visando um fim específico. Por exemplo, a construção de uma passagem de linhas transmissoras de energia elétrica. Digamos que a administração pública institui essa servidão com esse pretexto. E, na prática, ela acaba utilizando sua propriedade com outro destino. Por exemplo, armazenagem de veículos. É uma finalidade totalmente diversa a qual a servidão, primeiramente, foi instituída. Então, cabe ao proprietário até mesmo acionar o judiciário para que seja extinta essa servidão por desafetação. Ela também faz uma observação acerca do uso capião, que ela fala que a servidão ela não se extingue pelo não uso. Ou seja, a administração pública ela pode instituir a servidão administrativa, mas não necessariamente ela precisa estar ali frequentemente, estando presente. Ela institui e, mesmo que ela não use, isso não tira o direito da administração de continuar fazendo a perpetuação dessa servidão administrativa. Por quê? Porque a administração está munida de um direito que é o direito real de natureza pública. Dessa forma, isso impede que institutos como o uso capião, que é a extinção daquele direito da propriedade de outrem pelo não uso, exista. A respeito da indenização da servidão administrativa, Eli Lopes Meireles vai trazer várias declarações a respeito disso. A principal delas é que a indenização na servidão administrativa ela é cabível nos casos em que há efetivo prejuízo à propriedade que foi instituída a servidão. Essa indenização ela recai unicamente sobre esse prejuízo e não sobre a propriedade como um todo. Como exemplo, a gente pode ter que, ainda no exemplo dos fios de energia, os fios transmissores de energia elétrica, digamos que esses fios se rompam e caiam na casa do proprietário do imóvel. A indenização cabível, nesse caso, é só a respeito do prejuízo que aqueles fios de energia causarem à propriedade do dono do imóvel, e não sobre a propriedade. A administração pública ela não vai fazer um pagamento da totalidade do imóvel como indenização. Ela só vai pagar o que foi efetivamente dado como prejuízo. Agora, sobre a doutrina estrangeira, escolhemos o direito argentino, que ele é bem similar ao direito brasileiro, inclusive ele dá bases para que os doutrinadores brasileiros, como Eli Lopes Meireles, façam as suas disposições a respeito da servidão administrativa. E a gente vai ter o Agustín Gordillo, que ele, no seu conceito de servidão administrativa, também traz que ela é uma forma de intervenção de propriedade na propriedade privada.
E também pode acontecer na propriedade pública também. Ela é instituída através de lei ou de acordo, como no caso brasileiro. Ela também... O proprietário não perde o direito de usar essa propriedade. Outro doutrinador é o Carlos Alfredo Bodassi, e ele também fala coisas bem semelhantes, que ela também pode ser instituída por lei ou por acordo. A extinção ela pode se dar também por lei, se a lei prevê alguma disposição acerca de como e quando a servidão acabar, também é uma forma de extinção. A desafetação, como no caso brasileiro, se a propriedade, na prática, tiver outra destinação diversa da qual a servidão foi instituída, ou a destruição, ou seja, se a propriedade for destruída, ou o objeto, no caso pode ser um imóvel, ele foi destruído, e ter esse interesse público frustrado por a propriedade não atender mais os requisitos daquela servidão. Bodassi também faz menções a respeito da indenização, que também é semelhante à brasileira, que ela só vai ocorrer com efetivo prejuízo da propriedade e não sobre a propriedade por inteiro. Ou a administração pública só vai fazer o pagamento daquilo que foi efetivamente tido como prejuízo. Agora, falando sobre a base jurisprudencial nacional e estrangeira, eu destaco para vocês um processo que foi julgado pelo nosso Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que foi um agravo de instrumento que teve como lide a resistência do particular sobre a intervenção na propriedade dela. Ou seja, teve uma tentativa de servidão administrativa de uma empresa de energia elétrica, e essa proprietária alegou que o prejuízo, caso houvesse essa instalação do que seria preciso para fazer essa passagem de linha transmissora de energia elétrica, se fosse efetivado isso, o prejuízo seria tão grande que inutilizaria a propriedade dela com danos permanentes. Então, ela entrou no judiciário tentando derrubar esse pedido de servidão administrativa, e o Tribunal de Justiça entendeu que, apesar da alegação dela ser realmente plausível, o interesse público é superior à vontade do particular. Então, haveria de ser efetivado essa servidão administrativa tendo em vista esse interesse público. E foi esse o posicionamento que o Tribunal de Justiça colocou. Inclusive, esse julgamento ocorreu durante o período pandêmico e houve enorme... tinha uma prioridade a respeito de fazer a manutenção de todos esses serviços que envolvem a energia elétrica, tendo em vista também o apagão que aconteceu nesse período pandêmico. O outro julgado que eu trouxe para vocês é o recurso ordinário, no caso agora da jurisprudência estrangeira, um recurso ordinário argentino, que foi tratado pelo CSJN, que é o Conselho Superior de Justiça Nacional deles, e teve como partes nesse processo uma empresa de petróleo e um particular, resistindo também a essa servidão administrativa. O proprietário alegou que a indenização que foi dada para ele, tida como os prejuízos causados à propriedade dele, foram insuficientes, não foram proporcionais aos danos causados à propriedade dele. Então ele entrou na Justiça Argentina, alegando isso, buscando essa compensação financeira, e os ministros entenderam que sim, essa servidão, como eu havia falado para vocês, na doutrina de Gordillo e Bodassi, eles têm como entendimento lá na Argentina também que essa indenização tem que ser desses prejuízos, e além disso elas têm que ser proporcionais a esses prejuízos. Então os ministros decidiram a favor desse particular, no sentido de dar uma maior compensação financeira, ou seja, título de indenização, tendo em vista essa servidão administrativa que foi instituída.